Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a adoção responsável de pets e as punições que podem ser aplicadas aos donos por maus tratos e abandono de animais. Conciliação. Entenda a diferença entre as demandas que podem ser encaminhadas aos juizados especiais cíveis e as que são atendidas pelos Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Sabe o que acontece com os processos baixados e arquivados que não precisam mais ser guardados pelo poder público? O JQ mostra como o Judiciário Mineiro, de olho na sustentabilidade, elimina esse material. Confira o que mudou com a legislação municipal que regulamenta os aplicativos de transporte na capital mineira. E mais, o TJMG dá boas-vindas aos novos juízes que foram empossados. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Seguindo as normas do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Mineiro descarta os processos que perderam a validade legal, observando critérios de responsabilidade social e preservação do meio ambiente. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro o que acontece com o papel dos autos judiciais. A eliminação de documentos físicos é uma medida que se tornou necessária diante do crescimento da massa de papéis acumulados pela Justiça. A iniciativa gera economia com o custo de aluguel de espaços e com a mão de obra para a guarda desses acervos. A eliminação só é feita após a análise da Comissão Técnica de Avaliação Documental. Hoje a gente trabalha com avaliação de 4 classes, basicamente. Juizado especial civil, juizado especial criminal, execução fiscal e execução de título extrajudicial. O outro critério é o critério da temporalidade, ou seja, o período de guarda mínimo após a baixa definitiva. Cada uma dessas classes tem um prazo fixado. Então, o juizado especial civil é 2 anos após a baixa definitiva, o juizado especial criminal é 5 anos, desde que não haja condenação, que se houver condenação ele é de guarda permanente, a execução fiscal 5 anos também e a execução de título extrajudicial 5 anos. Caso o processo preencha esses requisitos e não apresente nenhuma pendência judicial, o próximo passo é avisar à sociedade que ele está na pauta para eliminação. O comunicado é feito por meio de um edital publicado no DJE, Diário do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A eliminação de processos deve atender a 2 critérios essenciais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. São eles a responsabilidade social e a preservação ambiental. Com a política de gestão documental, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já atendeu a mais de 230 comarcas e já eliminou quase 6 milhões de processos. Uma das etapas de eliminação do processo é a fragmentação. Ele é tirado lá do galpão do TJMG e trazido aqui para esta empresa, onde vai ser fragmentado. O objetivo é a proteção dos dados e a preparação do papel para ser reciclado. Para dar uma destinação correta a esses papéis e contribuir com a inserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade social, o TJMG firmou uma parceria com a Asmari, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável. Todo o material descartado é doado a essa cooperativa que reúne pessoas como a dona Geralda. Junto com outros associados, a catadora experimentou uma mudança de vida, trabalhando com o que muitos consideram como lixo. Para pessoas como ela, esses materiais representam transformação e cidadania. Essa parceria ela nos ajudou muito e tem nos ajudado e vai nos ajudar. Uma parceria maravilhosa, tem nos dado muito, sabe? Então, eu nem sei como agradecer, né? Essa parceria, né? Eu acho que todo mundo pegar esse exemplo do tribunal, acho que as coisas seriam melhor para as cooperativas, associação, né? Gerava mais trabalho e renda. Precisa de fazer isso, né? Dar o destino correto. Isso é bíblico, tá? Dar o destino correto do seu material. O Tribunal Mineiro cumpre metas institucionais de eliminação de documentos e, ao mesmo tempo, respeita princípios de sustentabilidade ambiental e assume seu papel para a inclusão social dos menos favorecidos. Nós temos meta a cumprir. Há uma determinação de que sejam eliminados por ano 1.200.000 processos.
E nós temos cumprido essa meta e até suplantado. No ano de 2018, nós conseguimos suplantar em 11% essa meta estabelecida no planejamento do tribunal. O Tribunal de Justiça hoje é o principal doador de papéis para a Asmari. Ele, até pouco tempo atrás, ocupava o segundo lugar, estando atrás apenas dos Correios. Mas hoje em dia ele suplantou e ele é o maior doador de papéis para a Asmari. Nosso dicionário jurídico esclarece mais um termo usado no universo do direito. Entenda o que significa revel. Revel, não sei. Revelação? Revel, eu não sei, irmãzinho, não sei nem explicar. Como dizer, revelar alguma coisa para a pessoa, é isso mesmo. Revel é aquele que se rebela, que não acata a ordem estabelecida. Na justiça, o termo é usado para o réu que deixa de se defender, mesmo tendo sido citado ou informado da existência de um processo judicial contra ele. Nesse caso, as alegações feitas pelo autor do processo são consideradas verdadeiras. E se a parte for declarada revel, ela deixa de ser comunicada sobre os prazos do processo. Voltamos daqui a pouco para falar sobre o trabalho dos Juizados Especiais Cíveis e dos Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário Mineiro. Um consumidor que não recebeu a bicicleta que comprou pela internet será indenizado em R$3 mil. O comprador pretendia presentear a filha de 8 anos com o veículo, mas a mercadoria nunca chegou. A quantia será paga pela empresa RN Comércio Varejista Ricardo Eletro. A fornecedora já havia sido condenada em primeira instância a devolver ao consumidor R$700, o valor pago pelo produto. A RN questionou a sentença, alegando que os fatos representavam apenas um aborrecimento comum. Já o consumidor pediu uma indenização por danos morais. A 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu razão ao comprador. Para os desembargadores Tiago Pinto, José Américo Martins da Costa e Valéria Rodrigues Queiroz, a conduta do estabelecimento foi desrespeitosa, pois, além de frustrar e desapontar o pai, a empresa não se preocupou em solucionar o problema. Uma decisão do TJMG assegurou que uma mansão da década de 1950 não pode ser descaracterizada até que todas as possibilidades judiciais para preservá-la estejam esgotadas. O pedido foi feito pelo Ministério Público e pela Associação de Moradores dos bairros Manuel Honório e Bairu, que alegaram que o chamado Castelinho do Bairu, em Juiz de Fora, é parte do patrimônio da cidade. Uma sentença autoriza os proprietários a modificar a edificação, com base em laudo pericial e deliberação da Prefeitura, que concluíram que o prédio não preenche os requisitos para ser tombado. Mas a 4ª Câmara Civil do TJMG confirmou uma liminar que impede a reforma ou a demolição da casa, enquanto não houver decisão definitiva sobre o assunto. Um enfermeiro de Uberlândia vai receber mais de R$ 4.600 da Latam Airlines Brasil de indenização por danos morais e materiais. O consumidor comprou 2 passagens aéreas e desistiu no dia seguinte, mas a empresa não estornou o valor total e devolveu apenas o correspondente a um bilhete. Ficou comprovado que o cliente solicitou a restituição da quantia diversas vezes, sem sucesso. Inicialmente, a empresa foi condenada a devolver só os R$ 600 da passagem. O enfermeiro recorreu. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Mineiro determinou que a Latam pagasse R$ 4 mil ao consumidor pelos transtornos causados. A relatora Mônica Libânio e os desembargadores Shirley Fenzi Bertão e Marcos Lincoln foram unânimes.
Em agosto deste ano, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, sancionou a Lei 13.185 para regulamentar o funcionamento dos aplicativos de transporte na capital mineira. Confira o que muda e quais os benefícios da norma para os usuários de serviços como Uber, 99 e Cabify. Dr. Paulo, com a lei sancionada, acontecem algumas modificações. O cidadão ganha em que exatamente? O que está sendo modificado que representa essa vantagem para o público? Em primeiro lugar, a gente passa a ter uma atividade que, então, explorada de uma forma sem qualquer controle, sem qualquer fiscalização, hoje ela passa a ter uma atividade do Estado em torno dela, que é a fiscalização, o controle, uma tentativa de ganhar melhorias para a sociedade, para os consumidores, como, por exemplo, a identificação do motorista, que agora vai haver não só nos aplicativos, mas também nos veículos, a possibilidade de ter veículos acessíveis, a manutenção de registros de forma que o consumidor, em qualquer problema, ou a própria poder público, possa ter o registro daquelas atividades por um período de 6 meses. Então, a gente acredita que a normatização de uma atividade que estava em aberto, ela só traz benefícios aos consumidores. O cidadão de Belo Horizonte está sempre acostumado a ver a atuação da BH Trans e da Guarda Municipal quando se trata desses assuntos. O papel da Guarda Municipal sofre alguma alteração? Ela vai fazer o que nesse assunto agora? A Guarda Municipal, propriamente dita, ela continuará exercendo o seu papel de controle, fiscalização do trânsito, aplicação de sanções, etc., tal, que é uma das atividades da Guarda Municipal, mas o papel maior aí coube a BH Trans, porque a BH Trans é que deterá o controle dessa atividade, ela que exercerá a outorga desse direito de operar aí o sistema de transporte individual remunerado, e ela fiscalizará, ela será o órgão do município que fará o controle dessa atividade. Uma das mudanças observadas é o término daquelas viagens compartilhadas a serem divididas com estranhos, é isso? Isso, houve aí, a lei foi bastante objetiva nesse sentido, não permitindo que seja compartilhada a viagem com quem quer que seja, só será permitida vamos chamar assim, a prática do serviço para um único usuário, não podendo haver a percepção de 2 usuários em pontos distintos. Agora, falta um decreto para regulamentar tudo isso, e aí fica a pergunta, sem o decreto, a lei pode ser considerada já em vigor? A lei tem um prazo, né, para entrar em vigor, mas tão logo seja esperado esse prazo, há alguns critérios na lei, alguns dispositivos que são autoaplicáveis. Esses já passarão a vigorar simplesmente com a entrada em vigor. Mas outras coisas dependem aí da regulamentação por decreto e a gente acredita que isso sairá tão breve quanto a entrada em vigor da lei. Com os métodos consensuais de solução de conflitos e a ajuda de conciliadores, as partes interessadas podem construir juntas uma saída pacífica e menos burocrática para suas questões. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tanto os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania como os Juizados Especiais Cíveis priorizam a busca do diálogo, mas cada um tem uma atuação específica. A assinatura do documento e o aperto de mãos selam o fim de um conflito que começou no ano passado. Seu Sebastião precisou acionar a justiça depois de descobrir que alguém contratou planos de celular no nome dele. O pedreiro conta que as cobranças não paravam de chegar. Na hora que eu recebia os telefonemas, eu me assustava com isso, né? Eu tinha que atender e eu ia ver que era a cobrança de algo indevido no meu nome. Com a ajuda de um advogado, ele recorreu ao juizado especial e conseguiu entrar em acordo com a empresa de telefonia numa audiência de conciliação. Seu Sebastião diz que ficou aliviado. A empresa se comprometeu na retirada dos contratos, né? Da baixa em tudo, e vamos tocar a vida normalmente agora. Sair daqui tranquilo e agradecido. O advogado ressalta a importância da conciliação para encerrar o caso. Eu acredito que é o futuro do judiciário. É muito rápido, você ajuiza uma ação, com 30 dias você já tem uma audiência, consegue um acordo e todas as partes saem satisfeitas. Tanto a empresa quanto o requerente, todos saem satisfeitos. Todo mês, o Juizado Especial Cível de Belo Horizonte promove cerca de 7.000 audiências de conciliação. Aqui tramitam causas de menor valor monetário e, em algumas situações, não é necessária a presença de um advogado. Principalmente no cível, são os casos de consumidor, né? A maioria das ações de consumidor tramitam aqui com a gente e nós temos uma grande vantagem de que podem ser atermados até 20 salários mínimos
a pessoa pode procurar o juizado sem advogado. Então, ele procura, nós temos um setor próprio da termação, onde ele vai e vai fazer o pedido dele. Nós temos uma pessoa que vai colocar no papel isso para ele, né? Ele vai levar os documentos, a pessoa vai colocar no papel e daí para frente, né, o processo vai tramitar normalmente. A duração dos processos é menor nos juizados especiais. E segundo a juíza coordenadora dessas unidades em Belo Horizonte, Flávia Birchel, a conciliação é uma maneira de agilizar ainda mais a tramitação. De acordo com a magistrada, a média de acordos é de 25,6% e a meta é aumentar o índice. Eu acho que quando a gente faz uma conciliação, a gente ensina quem está aprendendo, quem está fazendo, está ensinando, entre aspas, né? E quem está participando ali está aprendendo que aquela forma é uma forma de solucionar os conflitos que ela vai ter, inclusive, dali para frente. É uma forma de aprender a solucionar conflitos da sua vida. Em Minas, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania também priorizam a resolução dos conflitos por meio do diálogo entre as partes. Nos Sejuscs, são realizadas tanto audiências pré-processuais quanto as processuais. O Sejusc ele atende às varas cíveis de Belo Horizonte, às varas de família de Belo Horizonte, todos os processos que já estão em andamento e também atendemos aquelas demandas, aqueles conflitos que podem vir a ser um processo, mas que ainda não existe um processo em andamento, que a gente já chama as partes, já senta na mesa de negociação para a conciliação e já consegue encerrar o conflito antes mesmo dele virar um processo. Foi em uma audiência de conciliação que Eleida e Carlos chegaram a um consenso sobre a guarda dos filhos. O acordo veio 5 anos após o fim do relacionamento. A gente chegou com essa paz aí que estamos hoje, mas também porque o pessoal ofereceu esse suporte aqui para nós. Eu acho que se você chega num ambiente que você é bem tratado, é óbvio que vai ser tudo correr bem melhor, né? Eles são muito profissionais. A sensação de alívio porque resolveu. Problemas têm que ser resolvidos. E quando a gente resolve da melhor forma possível, é uma vitória, né? Tem coisas que não valem a pena mais. Então, assim, pelos filhos, né? A gente tenta manter o equilíbrio e chegar da melhor forma, né? Numa conclusão mais fácil, que não vai causar transtornos nem para eles e nem para a gente também. Até 30 de setembro, cidadãos e empresas que possuem processos no Judiciário e prefiram resolvê-los de uma forma mais rápida podem se inscrever para a 14ª Semana Nacional da Conciliação, que será realizada de 4 a 8 de novembro. Para mais informações, acesse o site do Tribunal ou ligue para o telefone 0800 283 2715. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre a adoção responsável de animais e mostra as penalidades que podem ser aplicadas aos donos em caso de abandono e maus tratos. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. 70 juízes recém-empossados pelo Tribunal Mineiro iniciaram em setembro o curso de formação para novos magistrados. As aulas são ministradas pela EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Ao final do curso, os juízes irão atuar nas comarcas do interior do estado. A abertura oficial do curso contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Messias de Moraes, a superintendente da EGEF, desembargadora Áurea Brasil, e autoridades que deram as boas-vindas aos participantes. O objetivo é preparar o juiz para exercer as suas funções judicantes assim que eles forem designados para as suas comarcas. O curso de formação é obrigatório para os juízes que ingressam na magistratura. Ele é destinado a trazer uma prática da vida, da atividade jurisdicional para esses novos juízes que chegam ao tribunal com a parte teórica bem afiada pelo concurso, mas que precisam realmente se enfronhar na parte prática, na vivência da magistratura. São 3 meses de curso, eles vão ter oportunidade de ter aula para elaboração de sentença, técnica de elaboração de sentença, serão recebidos nos fóruns, não só da capital, como da região metropolitana, para a prática jurisdicional e irão também
para o interior, para vivenciar um pouco isso com os juízes orientadores, coordenando esse trabalho, do que vivencia os juízes no interior, que é para onde eles irão depois daqui. Além de Minas Gerais, os magistrados são naturais de outros 3 estados brasileiros. O juiz Jonas Ferreira Ângelo de Deus, que é do Mato Grosso do Sul, comentou sobre a expectativa para o início das aulas. São muito boas expectativas, né? Acho que o curso parece ser muito bem preparado pela Infam, pela escola aqui da magistratura de Minas Gerais. Realmente sair preparado para o início da carreira agora da magistratura. A justiça ganha, mas a sociedade ganha muito mais, porque hoje nós temos um volume processual enorme e uma grande carência de magistrados. 70 magistrados contribuirá e muito para minimizar essa carência. A adoção responsável tem sido uma ferramenta importante para mudar o destino de animais vítimas de maus tratos. Instituições públicas e privadas têm buscado na lista de pretendentes pessoas dispostas a dar uma segunda chance aos bichinhos resgatados nas ruas ou retirados das mãos de agressores. Acompanhe na reportagem. De acordo com números divulgados pelo Instituto PET Brasil, em 2018 foram contabilizados no país mais de 139 milhões de animais de estimação. Desse total, mais de 40 milhões estão em situação de abandono. A legislação brasileira já prevê desde 1934 o direito dos animais a um tratamento sem crueldade e medidas legais contra quem descumprir as regras. O projeto de lei 27 de 2018, aprovado em 2019, trouxe um reforço a essas obrigações, estabelecendo um regime jurídico especial para os animais. Ele é sui generis porque ele é um animal, mas ele é dotado de sensibilidade, ele tem direito a gozar da proteção jurisdicional, ele não pode ser tratado como coisa. Então, ele é um ser senciente, que sente biologicamente, sente emocionalmente, não é? Os números, no entanto, demonstram que muitas pessoas ainda são indiferentes à necessidade de tratar o animal como um ser dotado de sentimento. Em 2018, o Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte resgatou 2.746 animais em situação de rua. Neste ano, até o mês de junho, foram resgatados 1.615 animais. Além da atuação do poder público, as ONGs, organizações não governamentais de defesa dos animais, desenvolvem um trabalho fundamental no combate ao abandono e no incentivo à adoção. Essa ONG recebe mensalmente cerca de 20 cães resgatados das ruas. O trabalho desenvolvido aqui, além do cuidado, é a conscientização para que as pessoas passem a adotar cães adultos. Porque, assim como os humanos, eles ainda preferem adotar bebês. O importante é mudar histórias, como a da Valentina, que foi resgatada com 10 filhotes em uma mata aqui da região, em situação deplorável. A gente luta contra o abandono diariamente, né? E uma questão que a gente sempre bate muito na tecla é a respeito da posse responsável. O que é posse responsável? É a pessoa ter a consciência que ela está adotando uma vida, né? Quando ela adquire um animalzinho, ela está levando para casa um ser vivo, né? E para nós toda vida importa. A questão do abandono e dos maus tratos é tão desafiadora que até mesmo a delegacia, que agia apenas na repressão a esse tipo de crime, passou a investir também na adoção. Retirar o animal do ambiente agressor é essencial para salvá-lo. Constatado o crime, né, a gente criou aqui na delegacia uma iniciativa nova, que é a lista de adotantes. Então, esses animais que eventualmente saiam das residências onde são agredidos, eles vão estar disponíveis para adoção. E aí, a delegacia tem uma lista de adotantes, né? E a pessoa, quando se dispõe a entrar nessa lista, ela coloca um perfil, às vezes, do animal, às vezes não tem exigência nenhuma, e a gente entra em contato para ver se ela tem interesse nos animais. Tanto na ONG quanto na delegacia, quem adota assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a zelar integralmente pela vida do animal. Essa cachorrinha foi resgatada pela ONG Vida Animal Livre e hoje, além de ganhar um lar cheio de amor e carinho,
tem ditado moda. A Julie foi adotada há 7 meses e já virou o xodó da família. As principais preocupações da Raíssa em adotá-la já adulta foram a adaptação em casa e a aceitação da família. Tudo isso já foi superado. Conta pra gente aí como é que você se interessou em adotar a Julie, como que você ficou sabendo dela? A gente encontrou ela em um anúncio no Instagram, eu tinha visto lá o anúncio dela dos irmãos dela, né? E a gente tava querendo comprar, só que aí eu vi, né, a Julie, me interessei em adotar ela, achei muito importante a gente estar adotando ela, né? Porque adotar, né, é melhor. A gente sabe que a gente está evitando aí cachorros na rua, sofrimento para vários cachorros. Então a gente resolveu adotar ela. Se você quiser ajudar a ONG Vida Animal Livre com apadrinhamento ou adoção de algum animal, deve ligar ou enviar mensagem para o número 31 97103 2690. Quem quiser fazer parte da lista de pretendentes à adoção da Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, é só entrar em contato pelo telefone 31 3212 1043 ou ir pessoalmente à delegacia. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.